Olá, amigos, tudo bem? Estou aqui de volta para continuar as nossas conversas sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Conforme eu prometi no último vídeo, hoje a gente vai falar um pouco sobre os direitos do titular dos dados. Como a gente já disse, essa lei traz alguns direitos aos titulares dos dados, traz algumas obrigações para quem vai utilizar esses dados, para as empresas que vão utilizar esses dados, e traz algumas bases legais, algumas justificativas para que as empresas possam utilizar esses dados, coletar, utilizar, armazenar, independente da vontade do titular. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os direitos do titular. Basicamente, são 10 direitos que a lei traz para o titular dos dados. O primeiro direito é a confirmação da existência desses dados. Você pode entrar em contato com a empresa e dizer, olha, você tem algum dado meu? Quais são os dados que você tem? Isso traz o segundo direito, que é o direito à correção dos dados. Você pediu os dados para a empresa, descobriu que o seu número de telefone, o seu endereço está desatualizado. Você tem o direito de pedir a correção desses dados e a empresa vai ter que corrigir efetivamente esses dados. O terceiro direito que você tem é o direito de pedir a transferência desses dados para uma outra empresa. Você trocou, por exemplo, de seguradora. Você não precisa fornecer novamente todos os seus dados. Você pode pedir que a antiga seguradora transmita os dados à sua nova seguradora, por exemplo. Você tem o direito de pedir também a desvinculação ou a suspensão temporária desses dados. Você não quer que aquilo seja utilizado nesse momento. Você tem o direito de pedir a eliminação desses dados. Você não quer mais que a empresa tenha aqueles dados. Então você tem o direito de solicitar e a empresa vai ter que atender. O sexto direito é um dos que vai dar mais polêmica, com certeza, que é o direito de você pedir a revogação do consentimento. Quando a gente fala em LGPD, se imagina muito que é sobre consentimento. Olha, eu vou para poder usar esse aplicativo, eu estou consentindo que ele colete os meus dados. Não é só isso, aliás, esse é só a pontinha do iceberg. Mas de qualquer forma, você vai ter o direito de revogar posteriormente esse consentimento. Dizer, olha, não tem mais efeitos aquele consentimento que eu dei lá atrás. Você também tem o direito de ser claramente informado sobre as consequências do não consentimento. Então, se eu não consentir que você utilize meus dados, eu não vou conseguir usar o seu aplicativo, eu não vou conseguir usar os serviços da sua empresa. Você também vai ter o direito de saber para quem esses dados foram fornecidos. Você preencheu um cadastro numa loja no shopping e aquele cadastro foi parar em diversas outras empresas. Essa loja que você preencheu o cadastro, ela é obrigada a te dizer com quem ela compartilhou e o porquê. Você também vai ter o direito de pedir uma revisão caso, com base nos seus dados, tenha sido tomada uma decisão por meio de inteligência artificial. Então você tem o direito de pedir essa revisão. Isso vai acontecer muito em relação a risco de crédito, a risco em relação a planos de saúde. E você vai ter esse direito de pedir essa revisão. E o último direito que você tem é de se opor ao tratamento, se opor à utilização dos seus dados, se não estiver de acordo com a LGPD. Bom, mas esses direitos eles são absolutos? Se eu não quiser dar o consentimento, pronto, então não vai existir, por exemplo, mais serviço de proteção ao crédito? Não vai existir mais avaliações de risco? Não, esses direitos não são absolutos. Na verdade, no próximo vídeo a gente vai conversar um pouco sobre as bases legais, que são as exceções, que são as justificativas que as empresas têm para utilizar, para coletar, para armazenar, para tratar os seus dados. Essa era a dica de hoje. No próximo vídeo, então, falaremos mais sobre o assunto. Um bom dia.